Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, ótimo início de domingão. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, que todos os domingos, pela manhãzinha, espero que antes do seu café ou durante, a depender do quão coruja você e sua família é, eu compartilho vídeos sobre a Itaúsa. E sempre utilizo a Itaúsa como cobaia para falar sobre o cenário macro quando nós não temos na Itaúsa uma atualização de resultados ou uma atualização de noticiário, algum evento. Essa semana teve evento, teve a subscrição às sobras, o rateio aí da subscrição a 6,50. Tá? Então quem conseguiu subscrever lá em agosto ao mínimo 100 ações conseguiu pegar mais uma a 6,50, essa foi a razão. E também tivemos o dividendo. Vou comentar ao longo do vídeo sobre esses dois temas, pessoal, mas deixe na descrição. Postei um vídeo da Itaúsa essa semana, então esse daqui é o 2.0, mas esse é o clássico. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo novamente. Todo domingo, pela madruga, ou não tão madruga assim, a depender de quão coruja você é, por volta das 6, 6 e meia, tem vídeo da Itaúsa, é uma empresa que eu tenho para longo prazo. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Vai levar a mesma toada aí dos outros vídeos. Então, cenário macro, na parte econômica, créditos para Genial, que é o escritório oficial aqui do Clube dos Dividendos, link na descrição, para você abrir conta com a gente. A gente vai falar sobre o cenário semanal econômico, Brasil e internacional. Vamos para a parte quantitativa do Ibovespa, como é que está o fôlego, como é que está o Market Breadth, link na descrição junto com o vídeo da Itaúsa. Também temos o vídeo explicando o que é o Market Breadth, como utilizar, como eu utilizo pelo menos. O Ibovespa cenário, como é que estamos no Ibovespa, como é que fechamos a semana. Tá? Como é que foi a semana para o Ibov, mapa de calor que também está se transformando cada vez mais clássico aqui para vocês nesses vídeos. Juros gringo, e aqui acho que está o principal clímax do vídeo, onde eu vou comentar, talvez até seja contemplado no título do vídeo. Esse é o gráfico mais assustador que a gente tem hoje no mercado e é o que assusta Ibovespa e mercados emergentes e recentemente também o Fed, recentemente também o S&P. A gente vai falar sobre juros, bolsa não é PIB, bolsa é juros. Eu postei esse vídeo durante a semana, deixo também nos cards ou na descrição, então tem muito link complementar a esse vídeo aqui, pessoal, para ele não ficar muito longo. Vamos ver se eu consigo ficar entre 10 e 15 minutos, quase impossível, mas pelo menos 15 minutos vai para vocês não me cornetarem. Fechamos com dólar, e aí múltiplos da Itaúsa, idiosincrático agora da Itaúsa, e aproveito aqui para falar sobre a subscrição, para falar também dos dividendos, e está atualizado aqui já os dividendos. PVP é o múltiplo de valuation que eu vou chamar a atenção para vocês. E qual foi o melhor ativo? Itaú 3, Itaú 4 ou Itaúsa 4, tá? Já que Itaúsa 3 não tem liquidez praticamente. Então a gente vai comparar esses três ativos desde 1994 para cá. Vou convidá-los a todos, pessoal, a se inscreverem, se inscreverem e ativar as notificações do canal é clássico, mas a votarem na nossa enquete, tá? Do duelo de dividendos, que é domingo, no mesmo dia que esse vídeo vai ao ar. Vamos ter aqui o próximo duelo, o quarto duelo dos dividendos aqui para vocês. Finalizamos com Itaúsa. Certo, pessoal? Sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e aqui no clube tem pelo menos 2 vídeos por dia, aos domingos, como hoje, 3, tá? Eu gravo para você no sabadão, dia 21, mas esse vídeo vai ao ar domingão, 22, bem de manhãzinha, certo? Então considere ativar as notificações. Pessoal, cenário econômico, como é que estamos aqui? Crédito, pessoal da Genial, que é a nossa grande infraestrutura aqui de corretora, por isso que nós somos parceiros e temos um escritório oficial e presencial, né, físico aqui em Jundiaí. Então quem quiser conhecer, mande e-mail, certo? Cenário doméstico, pessoal, pesquisa mensal do comércio PMC, a varejo restrito recua 0,2, acima o recuo esperado do mercado, então notícia ruim para a nossa economia, atividade econômica, o IBCBR que deve estar aqui logo logo, foi muito ruim, tá? Pesquisa mensal de serviços PMS, setor de serviços recuou 0,9, tá? Então abaixo do piso das expectativas aqui, gerou um certo frição, mas não tanto quanto o IBCBR, que é uma prévia do PIB, né, pessoal? Veio com queda aí de 0,77, é o pior do que as expectativas do mercado, tá? Veio pior do que a pior expectativa, tá? Inclusive, então não foi muito bacana, tá? Lembrando que terceiro e quarto trimestre não temos o agro, né, pessoal? Então é natural ali nossa atividade dar uma escorregadinha, mas não era esperado uma queda de 0,77. Então sempre que vem um pouquinho mais tenso para baixo do que o mercado esperava, bom, já não é muito legal. A alta no ano, e aí o filme do ano é bom, 3,6% de alta.
Tá? Nesse contexto, os 3 grandes setores da atividade apresentaram resultados mistos. Tá? Então a gente começa a ter aqui serviços já dando uma sacolejada, então mais informação, mais input, né, para o Roberto Campos na sua reunião do Copom. Agora começa a ter também, depois desse BCBR, vamos ver a confirmação no PIB e as revisões, começa a ter também um pouquinho de justificativa para aumento de juros, por exemplo, olhar para a atividade, aumento de juros, aceleração do corte de juros, a atividade. Tá? Por último, a produção industrial que avançou 0,4, que é bom. Então, medidas aí do governo recentemente estão sustentando ali uma indústria, principalmente Anfávia, né, carros, automobilística ali, aquecidas. De maneira geral, embora alguns indicadores setoriais tenham apresentado resultado positivo no mês, o IBCBR corrobora com o cenário da Genial de desaceleração a partir do segundo semestre, com o PIB do terceiro trimestre devendo apresentar uma contração de 0,2. Então é muito importante olhar para o que o mercado está esperando, uma contração. Se vier, pessoal, na média, já vai ser positivo. Então sempre importante colocar. Já no cenário externo, vamos falar dos Estados Unidos, porque é lá que está o grande assunto, né? Produção industrial, crescimento de 0,3, superou a expectativa. Venda no varejo, superou a expectativa, cresceu 0,7. A expectativa era 0,2, 0,3. Então, assim, foi mais do que o dobro. CPI e IPCA na zona do euro, desaceleração da inflação vem em linha. Livro bege, relatório aponta para a lentidão na desaceleração da economia. Então, o Fed não está acreditando aí numa recessão tão rápida, e se é que vai vir essa recessão. PIB da China, recuperação da economia chinesa surpreende expectativas, só que foi totalmente ofuscado, pessoal. Foi totalmente ofuscado aí por Estados Unidos, por dados norte-americanos. Então, a gente ainda tem essa dinâmica de China reaquecendo, China chegando próximo da sua meta de 5%, tá? De PIB para o ano, porém os Estados Unidos ainda estão dificultando, principalmente no que tange rendimento, rentabilidade. Pessoal, eu até vou falar antes dos Estados Unidos do que do Brasil. Então, quando a gente olha para uma curva de juros americana, e esse deve ser o gráfico mais feio, pessoal, que a gente compartilha, que eu compartilho aqui no Clube dos Dividendos, porque é um gráfico anual. Tá? E ele mostra a curva de juros americana de 10 anos, o Treasury de 10 anos, o DI de 10 anos dele, desde 1920 para cá. Desde 1920 para cá. Certo, pessoal? Nós tivemos aí uma alta, um ciclo de alta da curva de juros que perdurou de 45 pós-guerra até 80. E durante aqui a década de 40, 50 e 60, nenhuma inflação foi sentida, começou a ser sentida com a crise do petróleo e principalmente quando os Estados Unidos começaram a migrar de economia industrial, que reconstruíram o mundo em 45, final, né, pós-guerra, 50, 60, 70 já estavam começando a diversificar um pouco as plantas industriais e a economia americana já em 70, 30 anos depois da guerra aproximadamente ali, já estava começando a ser mais serviço do que indústria e a inflação veio e vem cheio, tá? Com isso, nós tivemos aqui taxa de juros no Volcker para conter lá a crise do petróleo, aquela coisa toda, chegando a níveis estratosféricos para a época. E desde pós-Volcker, 1980 para cá, esse é um gráfico anual, cada vela aí é 12 meses, pessoal, representam 12 meses. Nós tivemos a queda, uma tendência de queda, para quem gosta de gráfico, né? Topos e fundos descendentes nos treasuries 10 anos americanos. Pessoal, em 2022, essa tendência foi alterada. Tá? Então faz sentido, economistas, faz sentido investidores, nós, investidores, pessoas físicas, né? olhar para esse tipo de dinâmica entre juros, atividade econômica, política monetária, fiscal e atividade econômica, por exemplo, de uma maneira diferente agora do que vivemos de 84, 85 para cá. Talvez a gente entre numa era de juros mais altos. Não acho que isso vai acontecer, porque nesse momento que os juros subiram sem parar, pessoal, Estados Unidos era industrial, tá? Então aguentava uma inflação alta porque produzia muito de seus produtos, então tinha ali emprego, tinha ganho de renda real, tá? E a dívida PIB era de 20%, 15%, 30% no seu máximo. Hoje a dívida PIB dos caras ultrapassa os 100% e está caminhando para continuar crescendo. Então eu não vejo possibilidade de solvência, tá, dos Estados Unidos manterem juros altos e subindo por mais tempo. Isso deve acontecer o quê, pessoal? Acomodar. Mas esse acomodar eu trago aqui em 2,15, 2,50, 2,88 e o próximo patamar é 5,28. Muito provavelmente essa Treasury vai bater os 5%, estamos a 4,91, pessoal,
E aí as continhas que vocês devem fazer, independente do cenário, meu cenário para a direita do gráfico, que a gente vai bater em 2008, por exemplo, muito próximo disso, e estabilizar. Mas estabilizar entre uma taxa de juros que não é mais zeradinha. Não vai chegar aqui no 1%, 0,75%. Não, vai ficar acima dos 2%. Eu tenho a mínima da curva de juros americana lá em 2,15%, até pela questão fiscal, tá? E pela questão da inflação, que vão fazer os bancos centrais, não só americanos, mas de todo mundo, ficarem cautelosos nas suas políticas monetárias. Ou seja, não vamos ter nem bancos centrais acomodatícios, estimulativos, políticas monetárias estimulativas, tão quanto restritivas. Nem Japão e nem o que estamos vivendo hoje, que já é um pouco de restrição. Tá? Nem emergentes, que já é muita restrição, né? 5% de juro real o Brasil ainda vive. Então acho que a gente vai ficar ali com aquele juro neutro, deve ser a década do juro neutro. Pegar a inflação do país acumulada em 12 meses, somar ali 0,50, 0,75, 0,25, a depender do prêmio, do risco país, e aí você vai ter essa taxa de juros, pessoal, estabilizando por um bom tempo. Então acho que nem Volcker, tá? Tão quanto que vivemos pós padrão ouro ser dizimado, né, e calote ali norte-americana, a gente tende a ter uma lateralização, tá? Uma lateralização dos juros, pessoal, até um próximo ciclo, tá? de econômico que chame a atenção dos bancos centrais. Não creio que é o crescimento econômico, tão quanto recessão vão chamar a atenção. A gente vai ver meio que flat, meio que numa estagflação, namorando com estagflação em momentos, namorando com crescimento baixo em outros, e inflação controlada. Por isso, pessoal, 5,28, 2,14, esse é o norte que eu acredito que os yields e a percepção do mercado, porque isso aqui é preço feito pelo mercado, não é a Fed Funds. Tá? Se nós colocarmos aqui Fed Funds, eu vou adicionar o Fed Funds de hoje, a efetiva, né? Vamos ver se eu acho rapidamente para vocês. Fed Funds efetiva está aqui. Então eu vou colocar numa nova escala de preço. Tá? Fed Funds hoje. Pessoal, deixa eu pôr tudo à direita. Log e à direita. Juntar direitinho. Bacana. Então a Fed Funds em laranja, pessoal. Tá? A Fed Funds está um pouquinho acima. Bem acima, na verdade. Tá? Em 5,33. Tá? Então a Fed Funds está um pouquinho acima de 2008. Ou seja, a Selic americana hoje, que tem um intervalo, né? 5,25, 5,50. Efetivamente 5,33, uma meiuca desse termo, tá? O que geralmente os empréstimos os financiamentos estão sendo taxados. Pois bem, a Fed Funds, pessoal, tende a chegar, já chegou ao seu topo. Quem tem ainda um pouquinho de espaço para subir é a curva de juros. Então você nos bonds aí deve sofrer mais um pouquinho, mas não por muito tempo, tá? E essa queda, que eu espero pelo menos dos 5,28, vamos supor aí, topo de 2008, 5,33, 5,50, 5, seja lá que for, até os 2,88, no mínimo. Eu acho que essa curva de juros vai fechar até os 2,88. Pessoal, aqui temos quase 50% de retorno. Por isso que eu venho falando para vocês que não é no S&P que eu vejo a maior assimetria de investimento, não é em emergentes, não é em commodities, tá? Não necessariamente ainda small caps, o maior trade, né, de curto, médio prazo para mim é a renda fixa americana, são os bonds. É você pegar esse carrego que já é alto agora, de quase 5%, por exemplo, e mandar bala e segurar ele até o momento onde o Fed chegar aqui, cortar juros a 2,88, porque aí você vai ter o carrego e vai vender o seu título mais caro do que você comprou, porque quando os juros caem, o PU sobe. Tá? Quando os juros caem, o preço de face, o valor de face do título sobe. Então, é por isso que eu comentei bastante naquele vídeo Bolsa, não é PIB Juros, sobre esse tema, pessoal, porque aqui me parece que está sugando dinheiro dos mercados de ações nesse momento, do mundo inteiro, até do S&P, porque está muito atraente você pegar sem risco 5% em dólar, dólar mais 5%. Tá? E ainda ter esse tal de carrego / vender lá no final, porque é super líquido, tá? Vender no final mais caro do que você comprou. Então é um trade duplo, né? Tem o carrego e ainda tem o eminente ganho de capital. A não ser que você acredite que nós vamos viver uma era Volcker, de passar ali décadas de juros, de yields subindo. Aí, com certeza, você vai pegar 5% hoje, mas se esperasse mais um ano, ia pegar 8%, ia pegar 10%. Tá? Então, quem está acreditando que vamos viver esse cenário aqui de décadas de alta, pessoal, aí esquece tudo que eu falei, né? Um trade muito medíocre, esse que eu acabei de comentar. Beleza? Pessoal, de olho nos vencimentos de dívida americana, as empresas têm que rolar dívida, não só de olho nos Estados Unidos, mas de olho aqui também. A rolagem no Brasil é cada vez melhor, porque o juros está sendo cortado, e o DI futuro, apesar de abrir, não está
em níveis de 2021, por exemplo, em 2022. Já nos Estados Unidos, pessoal, a maior quantidade de empresas que vão ter que rolar a sua dívida, ou seja, refinanciar, é a maior quantidade desde 2008. Tá? Então, olhar para essas empresas que têm que rolar a dívida, que pegaram dívida em 2020, por exemplo, a 1%, né, naquele gráfico, pegaram dívida aqui a 0,35 de graça, e agora vão ter que rolar a 5, são 5 vezes mais custo de dívida, certo? Serviço de dívida. Então, muito provavelmente, pessoal, nós vamos ter uma quebradeira, já estamos vendo essa quebradeira. Por enquanto, o S&P é resiliente, porque as empresas mais robustas e que têm maior peso no S&P, a manga, né, Microsoft, Apple, aquela coisa toda, elas não precisam recorrer a esse dinheiro tão caro. Elas têm em caixa. Mas uma hora acaba, tá certo, pessoal? Então, o tempo vai contra o mercado de ação aqui. Bom, falei bastante sobre o mercado externo, pessoal. Agora vamos para o nosso. Então, o Ibovespa, olhando agora para a nossa terrinha querida aqui, chega numa região de desconto, acha fundo quando chegou pela primeira vez na azul, acha outro fundo quando chegou na primeira vez laranja, e agora, pessoal, nós vamos ter muito provavelmente o maior desconto. Está se desenhando quando a média de 200 chegar também no verdinho aqui. Tá? Muito parecido com o que aconteceu em março, quando nós tivemos as 3 médias, ou seja, o Ibovespa negociando no seu gráfico diário apenas com 20% das ações acima de 200, média de 200, média de 50 e média de 20. Tá? Então, eu estou de olho nesse desconto, acho que vai ser maior do que eu estava esperando. Um pouquinho de paciência aqui para o investidor que gosta de ser tático também, você de olho em ações, alavancagem, etc. Para quem é holder, tá adorando, né? O Ibovespa está dando essa oportunidade de novo, né? A gente navegar aqui próximo dos 111.700, 113.700, cenário verde está intacto ainda. Esse é um gráfico mensal. O que fica bonito para mim, pessoal? Terminar esse mês, tá? Quando virarmos para novembro, o corpo desse candle vermelho, o último aqui, ó, ser tomado pela cauda. E quem sabe a gente fechar acima dessa linha superior preta aqui, tá? Porque aí é muito comprador esse sinal. Por hora estamos na turbulência, certo, pessoal? Quem está no cenário verde, ele está intacto. Não perdemos ali os 111.700, continuamos. Quem está no cenário amarelo, esse está mais tático, né? Esse não está comprando bolsa com muita euforia. Muito pelo contrário, é menor a sua alocação em bolsa e maior em juros americanos, maior em juros pré-fixados brasileiros, porque não acha que o CDI vai para muito longe. Agora o IBCBR enfraquecendo, pessoal, é pré-fixado, porque se você for no CDI, pois bem, com problema econômico, taxa de juros cai também. Então me parece que se você está no cenário tático amarelo, que é o cenário onde você acha que vamos ter um ciclo econômico mais do que o monetário já fez de depreciação, ou seja, uma recessãozinha, algo desse tipo, pois bem, pré-fixado, tanto o brasileiro como o norte-americano me parecem muito mais interessantes para ter maior volume nos seus aportes mensais, entre outubro e novembro, de repente. E aí sim, caso nós tenhamos aí um desconto maior na bolsa, qual desconto seria esse? 108.800, 104.259 é a próxima região de desconto, tá? Já é no cenário amarelo, não é mais no cenário verde. É um cenário que a gente passa 2023 sem romper máxima histórica e ganha 2024 no primeiro trimestre também sem ter muita volúpia de máxima histórica, tá? Então você ganha mais tempo de aporte e aí você diminui a renda fixa, talvez quando tivermos uma recessão mais abrupta, porque aí as taxas de juros caem e aí você troca. Sai da renda fixa com taxas de juros caindo e pega as barganhas, porque a bolsa vai estar caindo ao quadrado, tá? E pega as barganhas aqui aos poucos, tá? Da bolsa de valores. Então é um momento chave, né, pessoal? Tem que decidir um cenário. Ou você está no amarelo, acreditando que a gente vai ter uma pancada pós-ciclo monetário de ciclo econômico, ou seja, recessão, ou você está no verde. É só uma turbulência, China é daqui para cima e Estados Unidos não vai aterrissar, vai continuar crescendo com uma inflação um pouquinho acima, que para nós é até bom, tá? Para nós é até interessante, porque se Estados Unidos tem inflação é por causa de commodities, tá? E commodities a gente vende, então elas vão se manter aquecidas. Na semana, o destaque que eu dou, pessoal, a Petrobras continua sendo o grande salvador aqui de uma queda maior da bolsa, e o destaque negativo é Vale, ambas contempladas aqui no canal, pessoal. Então tanto Petro quanto Vale tem vídeos aqui no canal, são os grandes destaques que nós temos, mas vocês podem ver no mapinha de calor que na semana, né, segunda a sexta, foi muito mais vendas do que quedas, né, do que altas. Tá? Sem dúvida nenhuma, atenção para a JBS, gostei do movimento, e Petrobras, sem dúvida nenhuma. Nossa curva de juros, pessoal, atingiu então o nosso alvo. Então essa região dos 11,49, 11,86 é alvo. Tá? A gente tende a lateralizar aqui.
até muito provavelmente a curva de juros americana suavizar. Então, infelizmente, pessoal, a gente não está se movendo pela cauda, pelo rabo, né? A gente está se movendo pelo cachorro, que é o gringo, que é o dólar, que é o DXY, que é a curva de juros americana de 10 anos que eu mostrei naquele gráfico horrível, tá? De alta, alta, alta. Então, enquanto não esfriar por lá e começar a arrumar para os 2,80 e pouco lá, né? Enquanto esse candle não ficar branco, ou o próximo mês, próximo ano não ficar branco, tá? Não me parece que esse ano ele vai ficar branco, pessoal. Então, a gente tende a ter os emergentes sofrendo, tá? E todos os ativos, pessoal, sofrendo, porque dólar é o ativo mais seguro do mundo. Agora, é importante que o nosso BC está olhando para o nosso câmbio aqui e está vendo uma certa estabilidade, mesmo com essa abertura de juros gringa e com o ganho do DXY também, que subiu bastante nos últimos meses. Então, aqui nos dá a ideia de que, esse juros atual tá ok, tá contendo o câmbio de certa maneira. Se cortar muito, esse câmbio escapa e a gente entra em um 2018. Tá? Onde bolsa pode subir independentemente, porque tá, ali é commodities, né, principalmente. Então até se valoriza com o câmbio mais depreciado, né, o dólar mais apreciado. Mas se cortarmos muitos juros, a gente tem a iminência, pessoal, de viver um rally do dólar mais pesadão, mais direcional. Não é meu cenário base. Acho que o Roberto Campos é bem pé no chão e deve manter taxa de juros ali, o corte mais curto do que o esperado. Talvez até cortar em 2 tempos, né? Cortar até os 10,75, esperar os Estados Unidos começar o corte e a gente também volta a cortar. Eu acho que seria até prudente, infelizmente, para nossa economia, mas enfim, né? Se o câmbio escapar, é inflação também para nós, né? Então é um dilema meio chato. Momento meio difícil ali para o Banco Central decidir ali aceleração ou não, e BCBR veio fraco, aí isso induz um corte maior de juros. Olha, não é brincadeira. Dependendo, acho que o Brasil não vai fraquejar nesse quarto tri, vai voltar ali a ter boa performance na atividade econômica. Então acho que o Roberto vai manter esse pace, né, esse ritmo de 0,50. Mas pessoal, esse foi o resumo macro aqui do vídeo da Itaúsa. Finalizando com a própria Itaúsa, o vídeo já está com 21 minutos, não teve jeito. Mas fiquem comigo até o final, que prometo que vai ser legal. Falar sobre Itaúsa também, que tem hoje 6,4 vezes lucro, né? PL. Dividend yield, pessoal, bombando, perto do relativo da Itaúsa recente. Mas é importante, boa parte aqui está provisionada para 2024, já vou falar sobre isso. E o múltiplo que eu vou dar atenção é o PVP, tá? E vamos voltar a 2015 lá, tá? O preço justo de Graham, pessoal, está por volta dos 15,60, o que representa um upside, uma margem de segurança de 78%. Então, para o Graham, ela está bem legal. A dívida dela está conseguindo ser abatida, principalmente com as vendas das ações da XP. Então, vejo que as novas aquisições CCR e o aumento na posição da EG estão equalizados, tá? Apesar da dívida estar rodando um pouquinho mais alta do que historicamente rodou. Mas nada a cornetar aqui a Itaúsa. Quando a gente olha para os dividendos, já temos para 2024, pessoal, 19 centavos. Tá? Contando os 4 centavinhos que eu ajustei no gráfico, que a data corte foi dia 19, essa semana. Tá? O pagamento vai ser até dezembro de 24. Nós já temos para 24, 19 centavos. Como acionistas, a gente já tem esse direito de receber em 2024 19 centavinhos. E esse ano, pessoal, muito provavelmente fechou em 49. Tá? Então eu fiz o cálculo do preço teto no vídeo passado, faço de novo. Esse ano aqui, o desconto da Itaúsa está somente abaixo de 8,20, 8,16. Tá? Nós estamos negociando hoje, fechamos sexta-feira a 8,74. Então, ainda por dividendo, fechadinho até dezembro, não estamos descontados, por mais que o dividend yield tenha aumentado. Tá? Esse ano de 2023, no pagamento, tá? Nós devemos ter, em vez de 7, né, nós devemos ter, e muito provavelmente teremos, porque não acho que a Itaúsa vai pagar mais dividendos em 2023, pode anunciar para 2024, a data corte ser 2023, mas o pagamento em 2024, em 2023 a Itaúsa não bateu o Barsi, tá? A Itaúsa deve ficar em 5,57%, tá? Vamos olhar aí para a oscilação dos preços, etc., mas deve ficar em 5,57%, no melhor dos mundos 6%, ou seja, no piso do Barsi, beleza? Só para colocar aqui um pouquinho de nuance anualizado ali, que eu acho que é mais legal, né? Para os preços tetos aí ficarem mais coerentes com o que de fato a empresa entregou nos últimos 12 meses ou nos 12 meses enquadrados aí, year to date, né? De janeiro até outubro, ainda não foi 12, mas esse é o montante, 5,56%, 49 centavos, tá? Pessoal, a Itaúsa já chegou a negociar abaixo do patrimônio, eu queria colocar isso para vocês. Tá? Então, quem acha que vai rolar um apocalipse estilo 2015, 84% do patrimônio. Hoje ela negocia 1,10.
a média de 1,28. Então há um desconto em relação à média, só não há um desconto em relação ao pior momento da última década. Preço-lucro, quando a gente invade aqui, também tivemos um preço-lucro de 4,27 vezes. Hoje negociamos a 6,39, abaixo da média de 7,5, 7,35, mas acima do Apocalipse. Então, se você está esperando super desconto, pessoal, ou Apocalipse, que eu sempre falo, ele pode rolar, tá? Não estamos nele, né? Qual foi o melhor ativo? Itaúsa Preferencial, Ordinária ou... Perdão, Itaúsa Preferencial ou Itaú Preferencial ou Ordinário, tá? O melhor ativo, pessoal, de 1994 para cá foi o Itaú Ordinário. 38.736% contra 34.255% do Itaú Preferencial e a Itaúsa com 25.345%. Então, via de regra, foi melhor ter investido no Itaú do que na Itaúsa. Tá? O CDI na época subiu 7.400%. Todos os três investimentos foram muito melhores do que o CDI, mas aqui eu quero deixar o testemunho, pessoal. Investir no Itaú foi melhor. Tá? Você tem que estar acreditando que a Itaúsa será melhor para a direita, né? Para o futuro. Mas o passado, o Itaúzão da massa, foi muito melhor do que a Itaúsa. Pessoal, voltem na nossa enquete. Está lá na aba comunidade do canal. Então invadam lá a aba comunidade e votem aqui. Deixa eu dar um atualizar. Estamos com 2.300 votos. Tá? Não sei quantos votos vamos ter agora. Estamos com 2.400, tá? Então votem lá, quem sabe a gente não bate 3.000. A última enquete bateu 4.100, tá? Então venham aqui e votem no melhor confronto. Hoje à noite, domingo, eu posto. Finalizando o vídeo, pessoal, temos Itaúsa no preço. Então, Brunão comprou essa semana por holder, né? Preço não importa, quer dizer, preço importa sim, pero não multe, porque estamos na região da reforma da Previdência, a região que eu considero seu desconto. Tá? Agora, comprei essa semana e já tenho ordem cadastrada, agora com o gráfico ajustado, né? Era 8,60 uns quebrado, foi para 8,56, tá? Então, 8,56, 8,26, 8,10, tá? E o final do desconto, 8 bola, tá? Então, nem conto 8 bola, 8,10, 8,26, 8,56, mas para outubro ela está em região de desconto, então mereceu o aporte, sem dúvida nenhuma. Apocalipse, pessoal, quem está acreditando, vamos lá para 7,32, tá? 7,41, 7,32, 6,78 e finalizo com 6,43. Beleza? Onde eu faço rebalanceamento, quem é novo no canal ainda não sabe, talvez no 10,21, mas com certeza nos 10,58, 11,33, 11,9. Tá? Nos verdinhos aí do gráfico. Preço teto, pessoal, não compro acima por holder, tá? 9,45, 9,39. Marcou um topo, então tudo abaixo. Tá na área de desconto, mais desconto na região cinzinha. Tudo acima dos 9,39 eu sento na mão e compro outra ação, porque eu vou ficar mais de olho aqui nos rebalanceamentos do que nos descontos. Beleza? Feito isso, pessoal, um ótimo domingo. Um grande abraço. Tchau, tchau.